Fala galera, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês dois temas muito importantes, tá? A gente vai tratar um pouco da questão racial no Brasil, tá? Traçar um pouco aí do andamento, né, da questão racial no Brasil e também da questão racial dos negros e dos índios, beleza? São temas que a gente precisa discutir, que a gente precisa ter um debate dentro da escola, debate dentro da comunidade escolar, beleza? E nada mais atual do que a gente tratar desses dois temas mega importantes. Vamos lá? Deixa eu passar meu slide aqui. O que acontece? A questão racial negra no Brasil, ela começa com a rota do tráfico negreiro na história do Brasil, tá? Principalmente de Angola e Moçambique, tá certo? Cerca de 5 milhões de escravos em quase 300 anos de escravidão, tá? Então, assim, mais de 300 anos, tá? E isso vai trazer pra gente uma inserção negra na realidade brasileira das piores possíveis, tá? A escravidão, ela funcionou para enriquecer a parte mais branca e europeia que colonizava o Brasil, tá? A gente não pode falar que naquele momento era ilegal perante a lei, porque era legalizada a escravidão no Brasil, tá? Então, assim, legal no sentido jurídico da palavra, tá? Mas que sucumbiu aí com a identidade negra no Brasil, tá? Por isso a palavra resistência tem se tornado tão importante nos dias atuais. Por quê? Porque até hoje o negro ele é colocado não só por aquela parte branca, europeia, mas por toda uma população, por qualquer coisa, se subjuga o negro, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de abolição da escravatura, a gente não está falando simplesmente, vamos libertar os escravos, tudo vai se tornar muito melhor, né? Então, assim, depois da abolição da escravatura, a gente pode dizer que continuou com uma derrocada, com uma colocação do negro ainda em segundo plano, tá? Isso é totalmente equivocado, até porque a força de trabalho, muito do que foi construído no Brasil é, foi construído pela parte negra, pela comunidade negra que veio para cá sem pedir. O negro não pediu para vir para o Brasil, quero ir para o Brasil ser escravizado. Isso não existiu. Tá? O negro veio para cá, ele veio sequestrado para cá, chegou aqui, foi colocado em condições de trabalho muito ruins, subhumanas, escravo, morando em senzala, sendo acorrentado, sendo chicoteado o tempo todo, muitas vezes por tentar falar ou tentar resistir àquela escravidão, não é? Então, assim, o negro, ao longo da história aí dos 520 anos do Brasil, o negro sempre foi aterrorizado no Brasil, tá? Hoje, o que acontece? Nós temos, o Brasil é um país preconceituoso, sim. É um país preconceituoso, sim. Há preconceito, sim. Um preconceito que é herdeiro, que vem lá da época da escravidão, né? A gente citou a abolição da escravatura. Por que a gente fala que a abolição nos debates negros, nos debates nos centros negros e tal, é colocado não como uma questão de liberdade, tá? É claro que assim, libertou da escravidão, ótimo, mas os donos de fazenda não aceitaram assalariar o negro, tá? Então, assim, o que aconteceu com grande parte, com a imensa maioria, mais de 90% dos negros que eram escravos? Olha, eu quero vocês fora da minha fazenda ainda hoje. Então esses caras não tinham para onde ir. Para onde esses caras foram? Para onde esses negros foram? Esses negros foram forçados a fazer o êxodo rural, ou seja, sair do espaço agrário e ir para o espaço urbano, que não tinha naquele momento nenhuma estrutura para recebê-los. Tá? O negro normalmente não tinha estudo para acessar o mercado de trabalho naquele momento. Tá? A gente está falando aí de século XIX, tá certo? Então, o que sobrou para o negro naquele momento?
sobrou ele estar ocupando morros e encostas, e no máximo os casarões antigos e abandonados do centro das cidades. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente está falando das casas de cômodo. Então, assim, essas casas de cômodo eram grandes casarões que tinham sido, por algum motivo, abandonados, por algum motivo que estavam fechados. E os negros, na realidade, dividiram essas casas em pequenos espaços, em microespaços, para sobreviver ali dentro. Tá? No mesmo momento, mas em outro grupo, em outro espaço, eles ocupavam morros e encostas, formando aí as primeiras favelas. Tá? Então, assim, naquele momento, as favelas eram um espaço essencialmente negro. Tá? A grande, imensa maioria que estava ocupando a favela no final do século XIX e início do século XX era de negros e seus descendentes. Há também, nesse momento, até data-se isso até de um momento anterior, os quilombos. Tá? Os quilombos eles se formam ainda dentro do tempo da escravidão, onde esses escravos fugiam das fazendas e se abrigavam nos quilombos. Então esses quilombos eles eram formados muito longe de qualquer outra ocupação humana, tá? Normalmente dentro de florestas ou dentro de matas fechadas, e ali eles faziam a sua vida, faziam comunidades, tá? Comunidades quilombolas, comunidades negras, e ali faziam sua horta de subsistência, não tinha muito contato com outros grupos. Né? Existe um quilombo, existe uma luta judicial até num quilombo, no Jardim Botânico, tá? que esse quilombo ele foi formado antes do Jardim Botânico. Tá? Então, assim, o que acontece? Esse quilombo, quando o Império fez o Jardim Botânico, ele fez para ser um jardim mundial. Ele pegava espécies do mundo inteiro, ia colocando ali, ia cultivando e tal. Mas esse quilombo já existia por ali. E hoje existe uma luta do Estado, não é, de tirar esse quilombo de lá. Essa luta já se arrasta há muitos anos. Provavelmente a gente não sabe o que vai resultar, a gente não tem como chutar o que vai resultar esse processo, mas o próprio processo é um absurdo. É um absurdo, porque ali o quilombo hoje ele funciona não mais como espaço de fuga, mas muito mais como um espaço de resistência, um espaço de manutenção cultural. Né? A gente ouve aí, por exemplo, eu sou muito fã de samba, né? Minha família inteira é envolvida com isso. O samba ele surge a partir do batuque negro. Né? A partir da batucada que eles faziam nos próprios navios negreiros, quando desciam ali no Carnaval Longo, no centro do Rio. Então, assim, nasceu como samba, né? Era o nome do batuque deles quando eles vinham para cá. E depois acabou formando o samba, influenciando a formação do ritmo mais tradicional do Brasil. É o ritmo que lá fora, quando você fala em Rio de Janeiro, os caras lembram de algumas coisas como a natureza, como o samba, como o futebol. Então é uma identidade cultural que o Brasil tomou para si, né? Assim como uma boa parte da cultura nacional vem da cultura negra. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar do índio também. Temos apropriação cultural indígena muito importante, não é? Então, assim, na própria alimentação. Por exemplo, a feijoada ela surge da seguinte forma. Se fazia a criação de animais nas fazendas e quem tratava dos animais, logicamente, eram os escravos. Tá? Então, as partes, o porco, por exemplo, né? As partes nobres do porco, a barriga, o tocinho, essas paradas iam para o dono da fazenda, para a família do dono da fazenda. O que sobrava do porco era meio que jogado para os escravos. Tá? Então, assim, falava-se da orelha, da cabeça do porco, dos pés do porco, do rabo do porco. Né? Então, o que eles faziam? Pô, vamos fazer com o que isso? Aí faziam com feijão. Né? Uma parada bem artesanal, bem tipo o que dava para fazer. Posteriormente, os donos das fazendas começaram a provar essas comidas, porque alguns tinham contato mais próximo com os escravos. Não eram lá essas coisas, mas era um pouco mais próximo. E começaram a fazer essa feijoada da forma dos donos da fazenda, com as partes mais nobres do porco, já colocava a linguiça que era feita a partir do porco. Então, assim, isso tudo, ao longo do tempo, foi popularizado,
tá? Hoje você paga numa feijoada aí, tem gente que tem capacidade de pagar na feijoada 60, 80, 100 reais, tá? Uma feijoada para você fazer em casa, com uma família de 4, 5 pessoas, não sai por as carnes, né? Não sai por menos aí de 80 a 100 reais, né? E de pensar que isso era tipo meio que um joga fora dos donos da fazenda, né? Ah, dá lá pro escravo, né? E hoje é uma das comidas mais populares do Brasil. Ah, mas Alex, eu não gosto. É uma opção sua, mas a gente não pode negar que a feijoada hoje é uma das comidas mais populares do Brasil, né? Então, assim, vale a gente repensar muito o que a gente faz com o próximo, né? Falar, por exemplo, para mim, que é uma questão de humanidade. Não, acho que é uma questão até de caráter, né? A forma com que você trata o outro, pelo tom de pele, você criar critérios de como tratar uma pessoa a partir do tom de pele é um absurdo. É um absurdo, sabe? Então, assim, são coisas a se pensar e mudar a atitude. Mudar a atitude. Frases que se... Ah, mas eu tenho até amigos negros. Você não tem que dizer isso. O cara vai ser teu amigo pelo que ele é, sabe? Pela personalidade dele, que você gosta ou não gosta. Não gosta do jeito daquele cara. Ponto. Então eu não vou ser amigo e tal. Não pelo tom da pele, sabe? Mas assim, a gente tem assistido eventos muito ruins, muito duros com a negritude. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Algumas semanas um policial norte-americano matou um negro porque ele... mas ele deu a nota de $20 falsa. Mano, não tô aqui justificando a atitude do cara. Tá errado? Tá errado. Prende o cara e investiga. Ponto. Simples, algema o cara, bota na viatura e leva pra delegacia pra investigar se tá certo, se tá errado, se foi isso mesmo, se não foi. Não é asfixiar o cara até a morte. Entendeu? Se isso fosse feito, talvez com uma pessoa branca, né? Isso seria também um absurdo, lógico. Mas seria talvez um outro tratamento da própria imprensa. Porque a imprensa, hoje, ela trata os protestos que estão acontecendo em Nova York, por causa desse fato, meio que de fora. Olha lá, o protesto pelo negro, não sei o que, barará, barará. Sabe? Como se aquilo ali fosse outro planeta. Entendeu? Não, é dentro do nosso planeta. Somos seres humanos independentes da cor da pele. Beleza? Então, assim, alguns dados para a gente amarrar isso. Renda e condições sociais variam de acordo com o tom da pele. Renda per capita, ou seja, renda por cabeça. Entre os brancos, né? Aliás, negros e pardos vivem com uma renda média de R$ 633. Entre os brancos, a renda média é 1.162, quase o dobro. A esperança de vida dos negros, 73 anos. Dos brancos, 75 anos. Anos de estudo, 6,4 anos dos negros, 8,2 dos brancos. População alfabetizada, 80,5 dos negros, 91,7 dos brancos. População escolarizada, 81,9% dos negros, 98% dos brancos. Posição no ranking de DH entre os negros, se a gente fosse medir a qualidade de vida, tudo isso que a gente viu aí. 102º lugar, né? E dos brancos, 65º lugar. O que a gente está falando aqui, tem mais um dado ali embaixo, agressão para os caras. O negro sofre muito mais agressão em números absolutos. 35.207 casos de agressão nesse tempo do estudo em relação aos negros. Os negros foram agredidos 35 mil vezes e os brancos 13 mil vezes. Nós não estamos falando que não acontece com branco. Não é isso. Tá? Mas o da população negra ali é quase 3 vezes mais. A gente está falando aqui também de questão de oportunidades. Mas como é que a gente vai dar oportunidade para um cara que não estuda? É complicado. Então essa oportunidade tem que começar lá atrás. A oportunidade tem que acontecer na idade de vocês. Sacou? Então, assim, o acesso do negro a uma escola, seja ela privada ou pública, é muito ruim. Na pública ainda tem mais. Na privada são muito poucos.
No nível de universidade ainda é pior. Sabe? Na minha universidade, como Universidade de Humanas, que é uma universidade onde deveria promover o maior acesso, né, a todos, a gente trata aos humanos com um espaço de maior democracia, cara, descontava nos dedos. Tivesse eu umas três ou quatro lá no período, era muito. Quando a gente vai falar da formação efetiva, quantos se formaram? Se contar, tem eu e mais dois. Entendeu? Então, assim, é muito difícil, porque a ladeira que o negro precisa subir é muito mais íngreme do que a do branco. A gente está falando aqui, mas existe branco pobre, existe negro rico. São exceções à regra. São exceções à regra, não são a regra propriamente dita. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da questão racial no Brasil, dos índios, né? Bom, aqui a gente tem um mapa, tá meio desfocadinho, mas dá pra gente entender. Dos grupos indígenas. No Brasil, em 1500, a gente tinha aí cerca de 6 milhões de índios. Isso é uma estimativa, ninguém contou isso, ninguém se preocupou em contar. Em 1500, nem censo demográfico existia no Brasil, né? Mas a gente tinha cerca de 6 milhões de índios. Seria a população hoje da cidade do Rio de Janeiro, mas distribuído por todo o território. Tá? Hoje, a distribuição dos grupos indígenas gira em torno de 280 mil a 300 mil. Então, assim, é menos de 10% do que tinha 500 anos atrás. Por que isso aconteceu? A gente tem que definir isso muito bem. Tá? A colonização tentou escravizar os índios. Tá? Não conseguiu porque pau cantou, né? Brigaram lá, entraram em conflito e tal, então já teve uma matança muito grande nesses conflitos. Ao longo dos séculos, esses conflitos eram normais. Tá? Não normais por serem normais, mas normais por acontecerem muito. Então esses conflitos aconteceram, o branco europeu com muito mais vantagem do que o índio, por causa das armas. A vantagem do índio era uma vantagem territorial, porque ele conhecia ali o território, mas quando entrava em conflito direto, como a arma matava 3, 4, a flecha matava um só por vez. Então, assim, era muito complicado. Outra coisa que promoveu a matança de muito índio foi o contato, em alguns casos, até pacífico com o branco europeu. Né? Esse contato, entre aspas, pacífico, o que aconteceu? Um resfriado do branco europeu, né? Era uma doença, o resfriado dos caras era uma doença que o índio não estava preparado. Então o que acontece? Morria muito índio por um simples resfriado, por uma simples gripe. Né? Então, assim, isso também promoveu mais uma onda do genocídio indígena. O que é genocídio? É a matança de muita gente do mesmo grupo. Tá? Então, assim, isso foi também um caso que promoveu essa matança ao longo do tempo. Tá? Outra coisa que eu acho um absurdo, o branco, os outros grupos humanos, a gente não vai falar raça aqui porque não existe conceito de raça, esse conceito de raça é um conceito muito errado. Tá? Somos seres humanos, espécie. Né? Então, assim, os outros grupos humanos que vieram para o Brasil tomaram aí todo o território nacional. E hoje o que você vê no segundo mapa ali, o mapa é branco e tem algumas manchas coloridas. São reservas indígenas. Tá? Na época que elas começaram a ser desenhadas, até pelos irmãos de Vilas Boas e tal, foi considerado uma vitória, porque nem isso eles tinham. Tá? As reservas indígenas, elas são uma área que tem documentação, tá? No nome dessas comunidades indígenas, tá? A terra é deles, eles fazem com ela o que eles quiserem. Não cabe a gente, como outros grupos humanos, julgar o que os caras fazem. Mas eles não fazem nada lá, problema dos caras. A terra é deles. Você aceitaria, por exemplo, que alguém chegasse na tua casa, muda essa cor aqui que tá azul para vermelho? Não aceitaria. Não aceitaria. Então, assim, a terra dos caras, se eles não quiserem fazer nada, deixar o mato crescer, eles vão fazer isso com total direito jurídico. Não cabe a nós, não cabe ao governo, não cabe a nenhum
governo delimitar o que tem que ser feito, os caras decidem. Se a gente aceita que isso possa ser feito, a gente aceita também que qualquer um possa entrar na nossa casa e falar que nosso modo de vida está errado. E isso a gente não aceita. Então, assim, eu quero que vocês vejam essas imagens, tá? Eu quero que vocês vejam essas imagens. Por exemplo, a gente tem ali um índio no computador, a gente tem ali um índio usando a caixa eletrônica. Nós temos a imagem de três índios formados na faculdade. Né? Então, assim, são cenas que a gente ainda está tendo uma resistência de aceitar. Sabe? Então, assim, a gente acha que é um absurdo, né, um índio usar um computador, uma caixa eletrônica. Essa foto da caixa eletrônica foi uma pessoa da fila que tirou. O que dá o direito a uma pessoa da fila tirar foto de uma outra pessoa usando a caixa eletrônica? Isso é uma invasão de privacidade, de uma invasão do espaço do outro, um absurdo. Aí a gente fala, olha lá o índio de Hilux. Mano, se você não consegue ter uma Hilux, se eu não consigo ter uma Hilux, isso é problema nosso. Não é problema do índio. Isso não tira o direito do índio de ter. Entendeu? Isso é um problema dele. Se ele tem um computador melhor que o nosso, ótimo, parabéns para ele. Que conseguiu ter um computador melhor que o nosso. Sabe? É esse tipo de ação, de atitude, de preconceito, de racismo que a gente tem que acabar. Sabe? E as pessoas ficam danadas. Uma vez, aqui em Maricá mesmo, passou um índio, não estava com cocá, não estava com nada, mas tu vê que é índio. Passou numa Hilux. Aí me falaram lá o índio de Hilux, foi até pessoal aqui de casa. Eu falei, mano, parabéns pra ele. Parabéns pro cara. Eu queria ter uma Hilux. Não tenho, tenho um Fox amarelo. Ué, isso faz eu ser pior do que ele ou ele ser melhor do que eu? Não. Pura e simplesmente ele teve a capacidade de comprar uma Hilux. Parabéns, ótimo. Se está pagando, se não está pagando, isso é problema dele. Não é problema nosso. É isso que a gente tem que entender. Sacou? Esse debate, essa mentalidade que a gente precisa modificar. Entendeu? Então é isso, galera. Exercício sobre o vídeo estará na plataforma. Espero você lá e você no chat para a gente debater esses temas, beleza? Grande abraço.